E é isso, pessoal. Vamos lá dar continuidade ao nosso tema de classificação de materiais, tá? De recursos materiais, da disciplina de administração de materiais, do curso de administração e contabilidade da FADES aqui para vocês, meninos. Meu nome é Juliana, para identificar o vídeo, né? Para não ficar perdido por aí. E a gente tá falando sobre o quê? Sobre classificação de materiais. Classificação que a gente já viu que é você ordenar, organizar, ter o controle dos seus materiais, dos seus recursos que estão em estoque, dos recursos que você possui na sua organização, na sua empresa. Então é isso que para isso eu vou classificar. Porque eu classificando, eu tendo esse controle, eu consigo ter uma maior previsibilidade, eu tenho como prever como está aquele estoque, o que eu quero daquele estoque, quando eu vou poder precisar reabastecê-lo, quando eu não preciso, ou o que eu e trabalhar com ele, né? Evitar com que aquele estoque vire um custo. Então eu vou classificar os materiais que estão lá para justamente evitar esse custo que eu tenho dentro do meu estoque, para eu ter um controle desse estoque, saber quais são os materiais que estão lá. Aí a gente viu depois da classificação que existe a codificação, que vai traduzir em números e letras a nossa classificação, certo? E por último, a gente está vendo agora as classificações, os tipos de classificações que a literatura utiliza para classificar estes recursos materiais. A gente já viu primeiro aqui a do a do produto que a gente faz e o que a gente compra, certo? Que a gente produz, que a gente compra. Aí depois a gente viu a outra classificação dos materiais em estoque e dos não estoques, que são aquele material em estoque que eu tenho uma previsibilidade de uso, eu tenho uma constância de uso neles, e o não estoque eu não tenho constância de uso, ou seja, ele é imprevisível quando eu vou utilizá-lo, ele é um material que é de difícil utilização dentro da minha organização. Então, ele é de não estoque. Aí, como é que. E é aquela ideia, gente, que nem eu falei para vocês. Se ele é um material de estoque, eu vou dar uma numeração ou uma letra para ele. Boto A. Se ele é de não estoque, ele bota B. Então, aquele material vai ter essa determinação no seu na sua característica, no seu código, para eu identificar e saber que ele é um material de não estoque, ou então que ele é um material de estoque, certo? É para isso que serve a codificação. A codificação é trazer essa classificação que a gente utiliza para a gente interpretar e conseguir visualizar mais rapidamente quais são as características daquele material. Aí a gente vai para uma terceira classificação, que é a por aplicação na organização. É como eu aplico esse material, qual é a fase que esse material está no meu processo produtivo. Lembrar das fases ou etapas de um processo produtivo. E aqui, gente, é a ideia de eu produzir, de eu montar, de eu ter o produto lá, da matéria-prima até o produto final. É a ideia de eu ter uma madeira, que eu vou produzir uma cadeira, e essa cadeira vai estar lá no meu estoque. Aqui a gente pode trazer já esse material, esse nosso exemplo que a gente deu lá naquele primeiro produto, que era o produto que a gente comprava ou fabricava. Então, a gente tem as fases de um processo produtivo, para lembrar a por aplicação. Então, você já vê aqui que ele tem como característica mais acentuada essa classificação para os produtos que eu produzo. Eu produzo esse produto internamente, eu não compro de terceiro, eu utilizo uma matéria-prima e eu produzo aquele produto, eu utilizo aquele produto. E é isso que é esta classificação por aplicação. Então, a gente tem uma primeira fase, primeira etapa, que é a matéria-prima. O que é a matéria-prima? É um insumo básico que, ao tomar parte de um processo ou cadeia produtiva, transforma-se em produto final. Aqui, gente, lembre-se sempre, quando a gente vai usar muito essa aplicação, por aplicação, no caso, é quando você está diante daquelas serviços, das lojas, que fazem o seu próprio produção interna do seu produto, que são os ateliês, tem muita gente que faz móveis, que produz o produto final. Eu pego materiais e vou produzir o produto final. No caso, que vem, e os marceneiros, né, o pessoal dos móveis que vem, tem a matéria-prima, que no caso são as madeiras, parafuso, régua,
furadeira, martelo, tudo isso é matéria-prima. É o que ele utiliza primário para fazer o produto final acabado, que no caso a gente vai usar de novo como exemplo a cadeira. Então, matéria-prima é um insumo básico que, ao tomar parte de um processo ou cadeia produtiva, ou seja, passar por uma transformação, por um caminho, ele transforma-se em produto final, que é a última parte, a última classificação dessa aplicação, dessa classificação por aplicação. Aí a gente tem a segunda parte, né, a segunda fase da classificação por aplicação, que é o produto intermediário ou em processo. O que é o produto intermediário? O produto intermediário é o item que faz parte do processo produtivo, mas que não altera as características ou propriedades do produto final. Então, ele está lá no intermediário, eu já tenho um escopo daquela cadeira, eu tenho uma parte de uma madeira, ou de um braço, desculpa, eu tenho parte do pé, eu tenho parte do espelho aqui da cadeira onde a gente senta, onde a gente senta. Então tem o braço, tem onde senta e tem o pé. Então isso é um produto intermediário, é um produto que eu já passei da matéria-prima pura, porque ele já tem um formato, eu estou intermediando e eu ainda estou não alterando as características ou propriedades do produto final. Eu ainda não sei qual vai ser, como eu vou montar aquela cadeira ao final. Então, ela pode servir aquele produto para intermediário para vários tipos de cadeira, certo? Aí eu tenho o material auxiliar. O que é o material auxiliar? É um material secundário, empregado no processo produtivo, porém, que não se incorpora ao produto final. Por exemplo, materiais de expediência, de informática, de limpeza. Esses materiais auxiliares, eles têm que estar no estoque, porque eles auxiliam na produção, eles auxiliam na produção, na montagem daquele produto, no processo produtivo. Então, eles estão lá, eles estão disponíveis e eles têm no controle da mesma forma do seu estoque. E exemplos, como já foi dito, materiais de expediente, de informática e de limpeza. Aí a gente tem aqui, por último, o produto final ou acabado. O que é o produto final acabado? É o produto que é ofertado ao cliente, consumidor, ou ao cidadão com vistas a atender as suas necessidades. Então, é aquela matéria-prima originária lá que eu já transformei por todo um processo produtivo num produto acabado, no produto final. Já é o produto que eu coloco em estocagem lá no meu armazém, mas parado, que eu tirar do armazém, ele já vai direto para o consumidor. Ele vai já direto para o meu cliente. É esse que é o produto final. É aquele produto que não precisa de nenhuma outra alteração, que ele já está completo apenas nessa fase, na última fase, que é o produto final. Eu não preciso mais pintar, eu não preciso mais fazer nenhuma outra situação que vá me colocar aquela necessidade de ter aquele produto acabado, de ter que trabalhar novamente com aquele produto, porque ele já está acabado. Então, essa é a ideia do produto final. Então, eu tenho aqui por aplicação, na classificação por aplicação, eu tenho uma matéria-prima, que essa matéria-prima, ela é os recursos, né? Os seus recursos materiais que você utiliza para fabricar um produto. Aí eu venho para o produto intermediário, que é quando esse produto ele está na zona de montagem, ele está na transição da matéria-prima, que é individual, que você não vê conexão nenhuma, uma parte com a outra, para o produto final. Todas aquelas partes que eu tiver antes de um produto final, eu vou ter um produto intermediário. E eu tenho um produto final. Quando esse produto está acabado, quando ele já está lixado, pintado, ele já tomou forma, já tem todos os seus adereços do projeto, e ele vai para direto para o consumidor. Ele já vai sair do meu estoque direto para o meu consumidor. Então, o que é essa por aplicação nesse gráficozinho que a gente mostra? Eu tenho a matéria-prima, que é um insumo básico que transforma-se em produto final, que é a matéria-prima, o que eu preciso para produzir. Qual é a matéria-prima de uma cadeira? É a matéria-prima de uma cadeira, é madeira, parafuso, tinta, lixa, tudo isso é matéria-prima que eu vou utilizar para fazer aquela cadeira. Aí eu tenho um produto intermediário que não altera as características do produto final. Então, eu vou ter ali vários tipos de cadeiras ainda e aquela fase de montagem, aquela transição,
Eu tenho material auxiliar, que é o material secundário, porém que não se incorpora ao produto final. É aqueles que vão me auxiliar na minha produção. Eu tenho um material secundário que me auxilia na minha produção. E eu tenho o produto final, que é o produto ofertado ao consumidor, ao cidadão, com vistas ao atendimento de suas necessidades. Eu só peguei dali, botei ele no gráficozinho bonitinho para vocês. Então, produto final é aquele produto que vai direto no caso, se eu tiver uma loja, vai direto para a loja. Eu vou lá expor aquele produto. E se eu tiver mais de um produto daquele tipo, eu estoco no meu armazém. Então, isso que é o produto final. É aquele produto que eu vou levar ao meu cliente. Que esse cliente vai ter contato já direto, já vai utilizá-lo. E eu tenho outra classificação, que também é por periculosidade, gente. O que é periculosidade? Periculosidade são aqueles produtos perigosos. Então, define os materiais perigosos. Então, aqui eu estou tratando daqueles produtos que oferecem algum risco à saúde humana, que podem provocar queimaduras, graves lesões ou até morte. Então, eu estou tratando de produtos, o quê? De materiais explosivos, inflamáveis, radioativos e corrosivos. Referem-se a esse tipo de classificação. Por isso, gente, que eu falo, esse é um dos maiores exemplos que a gente pode ter com a classificação. Eu tratando de madeira, de tinta, de lixa e de todos aqueles outros materiais que são necessários para produzir uma cadeira. Eu vou necessariamente utilizar essa classificação da periculosidade? A necessidade? Eu tenho produtos explosivos, inflamáveis, radioativos e corrosivos? Não. Então, se eu não tenho, eu não preciso utilizar essa classificação. Eu só vou utilizá-la se houver produtos desta natureza no meu inventário, na minha catalogação de produtos, então de materiais. Então, eu não tenho por que utilizar essa classificação. Eu só vou utilizar essa classificação se eu tiver explosivos, inflamáveis, radioativos ou corrosivos. E aqui a mesma ideia, gente. Na classificação, sempre a mesma ideia. Se eu tiver esses produtos, aí eu vou classificar de acordo com o quê? Com uma letra ou número. Eu falo que aquele produto que tiver o número 1 é explosivo, o 2 é inflamável, 3 radioativo, 4 corrosivo. Então, é por isso que a gente estudou primeiro as etapas da classificação, para entender a codificação e isso já traduzir aqui para a classificação, para as classes de Desculpa, pessoal. Desculpa. No caso aqui, para a gente primeiro falou das etapas de classificação, para a gente poder falar da classificação em si, de quais são essas classificações que eu vou usar os códigos, que eu vou utilizar outros códigos. Por quê? Porque essa classificação vai depender dos materiais que eu tenho, dos recursos materiais que eu encontrei no meu inventário, no meu sistema e na minha empresa, né? E também dos códigos que eu vou utilizar, de quantas características diferentes. Qual é a classificação que eu quero utilizar? Aí eu vou utilizá-las de acordo com essas características aqui. E por perecibilidade é outra classificação que é utilizada. Essa classificação de perecibilidade considera a modificação das propriedades físicas e químicas do material. São exemplos de materiais perecíveis, os gêneros alimentícios, vacinas e materiais para testes laboratoriais, ou outros sujeitos à deteriorização ao longo do tempo. Então, aqui a gente vê a ideia de perecíveis, de classificá-los, de utilizá-los essa classificação, quando eu tenho materiais que são perecíveis, que geralmente exemplos são gêneros alimentícios, vacinas e materiais para testes laboratoriais. Tudo aquilo que tem vencimento, gente, é tido como perecível. Então, eu posso utilizar esta classificação para falar se um produto é perecível ou não. Se ele for perecível, eu uso XY. Se ele não for perecível, eu uso o XE. Então, é esse tipo de classificação que eu vou utilizar nesses produtos. Aí eu tenho outra classificação também, que é o permanente e a de consumo. Material permanente é o que não perde sua identidade física em decorrência do uso constante, ainda que incorporado a outro bem
ou apresente durabilidade superior a 2 anos. Então, o que é material permanente, gente? É aquele material que eu compro, aquele recurso material que eu compro e dura mais de 2 anos. Esse é o permanente. E vai durar mais de 2 anos sem perder sua identidade física, ou seja, sem perder aquela função para que ele foi feita. Aí a gente vê como material permanente, a gente vê um ar-condicionado, uma mesa, uma cadeira. Isso tudo são materiais permanentes. Ou então um material que você fabricou, por exemplo, uma cadeira que você fabricou, também é um material permanente, porque ela vai durar mais de 2 anos. Agora, o que é material de consumo? É o que é modificado pelo uso contínuo e tem sua utilização restrita a 2 anos. A lei diz que deve atender a um destes critérios. Então, a ideia de material de consumo é contrária ao permanente. Se no permanente eu tenho falando que, para ele ser considerado um recurso material permanente, tem que ter mais durabilidade maior que 2 anos, ou seja, superior a 2 anos, a do consumo é o oposto a essa ideia. Eu tenho que ter um material que será consumido em, no máximo, 2 anos. E ele vai ser, além de ser consumido nesse período, ainda vai ser modificado. Ou seja, a sua estrutura, quando chegar aos 2 anos, vai estar totalmente diferente. Por quê? Porque foi alterada pelo uso contínuo deste material. Eu utilizei tanto que esse material modificou a sua forma. Ele não é mais aquele material que foi comprado inicialmente. Por isso, ele é um material de consumo. E como a gente verifica isso? A gente pega o material e verifica. Ele tem durabilidade de 2 anos? Então, ele é consumo. Ele é frágil, ele é perecível, ele é incorporável, ele é transformável. Então, ele é um material de consumo. Tudo aquilo que tiver apenas 2 anos de uso contínuo, que se modifique, eu posso considerá-lo como material de consumo. E a gente agora vai entrar nas duas classificações que são as mais comuns e mais trabalhadas, eu ia falar famosas, mas pode falar trabalhadas na administração de materiais, que é a classificação XYZ e a classificação ABC. Elas são duas classificações diferentes que a gente vai tratar aqui agora na nossa disciplina, que falam sobre classificação de materiais. Eu posso pegar o meu inventário, o meu catálogo de materiais e fazer essa classificação. Eu vou pegar os materiais e classificá-los de acordo com esses critérios aqui e com esse tipo de classificação. Então, a classificação XYZ leva em consideração um aspecto qualitativo e uma importância operacional, ou seja, eu vou falar quanto ele é bom e o que ele faz dentro da minha operação, dentro da minha produção. Isso é a classificação XYZ. Quanto eu utilizo, quanto é importante aquele material dentro do meu operacional, dentro da minha produção. Ele é essencial, eu não posso ficar sem aquele material no meu meio operacional, porque senão eu não produzo. Então, é um aspecto qualitativo, de qualidade nesse sentido de eu ter um material que sem ele eu não consigo produzir. E, diferentemente da classificação ABC, a ABC é um aspecto quantitativo. Por quê? Porque é uma importância financeira. Na classificação ABC, eu vou querer saber quanto aquele material ele custa para mim. Qual é a importância dele com custos, com dinheiro, financeiro, dinheiro. Por quê? Porque eu estou trabalhando com estoque. Então, eu vou dar importância para aqueles produtos que têm maior impacto no meu estoque financeiramente, se ficarem mais ou menos tempo lá disponíveis. Então, essa classificação ABC, ela vai me dar esse aspecto quantitativo, informando essa questão financeira, de dinheiro, de custo, certo? Dinheiro. Enquanto que a XYZ é da operação, a importância interna desse material dentro da minha operação. Aí a gente tem importância por operação, que é a classificação XYZ. O que é essa classificação? Com base na criticidade ou a importância, imprescindibilidade do material para a manutenção e o desenvolvimento de uma organização. Para eu produzir, para eu prestar o meu serviço,
para eu vender aquele produto. Qual é o grau de importância operacional desse produto dentro dessa matéria, dentro da minha organização? É isso. Ele é imprescindível para eu produzir? Não, não é imprescindível. Então, onde classificá-lo? Inclui os materiais em uma escala que vai dos menos críticos, X, passando pelo mais ou menos crítico, que é o Y, até chegar ao mais crítico, que é o Z. Então, essas aqui são as questões da classificação XYZ. Eu vou entender os materiais críticos. E essa crítico aqui, esse crítico, é na ideia de ser imprescindível. Quais são os materiais críticos que eu não posso ficar sem no meu estoque? Vou verificar. Porque se eu não tiver no meu estoque, eu não consigo produzir. Aí a gente tem aqui a definição dessas ideias, né? Do Z, do Y e do X. O material Z são materiais de alta criticidade, que não possuem substitutos por outro com rapidez e sua escassez provoca sérios riscos ao desenvolvimento da organização. Então, ele é alto por quê? Porque ele é escasso. Escasso significa que tem poucas quantidades, ou então que eu consigo encontrar em poucos lugares, ou que ele só tem um fornecedor. Então, isso complica o meu planejamento e o meu controle de estoque, porque eu dependo de outra pessoa. Então, por isso que ele é um material crítico. Por isso que ele provoca sérios riscos ao desenvolvimento da minha organização. Ele é um material que eu só consigo com aquele fornecedor, com aquele preço e com X quantidades que esse fornecedor me exige. Então, eu tenho que ter um alto cuidado a manusear esse produto, esse material no meu estoque, para que não haja desperdício dele, para que ele seja bem utilizado, para que ele consiga atingir a finalidade dele. Por isso que é a questão do Z. Ele é altamente crítico, ele é alta criticidade. Sem ele, eu não consigo produzir. E ele é difícil de encontrar. Então, junta duas características. Aí a gente tem o Y. O Y são materiais de média criticidade, que podem ser permutados por outros com alguma agilidade, mas sua escassez não acarreta danos tão graves ao desempenho organizacional como os materiais B. Aí a gente vem numa decrescente, certo? Na minha questão de classificação, na minha questão de importância desse material dentro da minha operação. Essa média criticidade é porque eu posso ter outros produtos sendo substituindo este material, esse recurso que eu não é tão crítico. Então, eu posso ser permutado com agilidade, ou seja, eu posso trocar aquele material rapidamente por outro. Eu posso comprar aquele material em outro fornecedor mais rápido. Então, a sua escassez, ou seja, se ele faltar, não acarreta danos tão graves ao desempenho organizacional, como os materiais Z. Eu vou ter prejuízo se eu não tiver esse material? Sim, porque ele é importante para a produção, mas não precisa parar a produção, essa que é a diferença. É por isso que ele está no nível abaixo, os materiais Y. E a gente tem o material X. O que é o material X, gente? É as matérias de baixa criticidade e que, por isso, sua disponibilidade não acarreta prejuízos à segurança, à manutenção e ao desenvolvimento organizacional. Além disso, podem facilmente ser encontrados no mercado. Ou seja, eu estou vendo tudo aquilo contrário ao que eu vi no alta criticidade. Eu estou vendo um material que ele é facilmente encontrado no mercado. Vários produtores têm aquele produto, aquele material. Então, eu não preciso me preocupar muito com ele. Fora que sua disponibilidade não acarreta prejuízo à segurança, manutenção e desenvolvimento organizacional. Então, se ele faltar, ou se ele faltar aquele material na minha produção ou na minha linha, vai prejudicar? Vai, porque não estava previsto a falta dele. Mas ele não vai ter prejuízo se ele não estiver lá, porque vai ser fácil a reposição. Então, por isso que ele não acarreta prejuízos à segurança, à manutenção e ao desenvolvimento organizacional. Aí a gente vê exemplos desses tipos de materiais. E lembrem-se, o Z é o mais crítico, o Y intermediários e o X mais leve. É X, Y, Z a classificação. Então, X é o leve, Y meio, Z, Zzão, o maior. Então, a gente tem o X. Quais são os exemplos de materiais que são
classificados como X. O que é o X? Leves. É leve, é baixa criticidade. Ou seja, eles são materiais de fácil troca, de fácil a compra. Tem vários tipos de materiais, desses materiais no mercado. São os materiais de limpeza, sachê de ketchup, guardanapos, sal e açúcar. Ou seja, são aqueles produtos de mantimento, aqueles produtos que a gente encontra em qualquer supermercado, em qualquer até mercadinho que a gente tenha perto de casa. Aí eu tenho a classe Y, que são o quê? São aqueles já que eu não encontro tão facilmente quanto o X, porque eles requerem já um pouquinho mais de cuidado, mas também, se faltar aquele material, não vai ser tão impactante o custo para a operação quanto o Z. Então, ele é mais importante que o X, mas não é tão importante quanto o Z. E quais são os exemplos disso? O pão fornecido por empresas próximas às lojas, com requisitos de qualidade, alface, cebola, queijo e tomate. Aí você já perceberam que a gente está tratando de uma hamburgueria, né? Então, o que dentro dessa hamburgueria ele é considerado de nível médio? Um pão, uma qualidade no alface, cebola, queijo, tomate. Vejam, esses produtos, eles são fáceis de encontrar em qualquer supermercado, certo? Só que leiam ali, ó, com requisitos de qualidade. Então, é aqui que você pode ter um diferencial no seu estoque para falar e ver que você tem produtos de alta qualidade ou de média qualidade, mas produtos são diferenciados. Então, por serem diferenciados, eles entram nessa classe Y. E, por fim, a gente tem a classe Z, que é o mais importante, que é dentro da organização, porque ele é o mais crítico. Então, o que é altamente crítico? Criticidade, né? Então, o Z, quem dentro de uma hamburgueria, de uma lanchonete, é um produto, um material Z. Um hambúrguer fornecido pela matriz, localizada distantes das lojas, sorvete de marca específica. A gente está tratando aqui no ramo alimentício. Então, tem um hambúrguer que ele é feito em outra localidade e eu só posso vender aquele produto, aquele hambúrguer. Um sorvete de marca específica. Algo que só eu possua e que é difícil encontrar. Eu estou falando de um hambúrguer só na matriz, só dessa loja, sem poder buscar de outra fonte. Um sorvete que é de uma marca específica, que eu posso ter um contrato com essa marca e só vai ser ele disponível. Então, essa exclusividade dá esse caráter de ser altamente crítico à classificação Z. E isso, gente, lembrem-se, é pro lado operacional, é da operação, de como funciona. Aí a gente vai para a curva ABC. A curva ABC eu vou deixar para gravar no outro vídeo, porque aí a gente já trata só dela e eu já explico para vocês aqui o cálculo e como a gente vai trabalhar essa curva ABC. Tudo bem? Qualquer dúvida, mandem mensagem, estou aqui à disposição mais uma vez, só sempre reforçando esse recado. Então, fiquem à vontade comigo para tirar essas dúvidas, tá? E qualquer coisa, WhatsApp e podem rever essa aula, tá bom? Muito obrigada.